3, 2, 1. Olá, estamos com mais um programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega em formato podcast. E a noite de hoje será muito agradável porque nós temos convidados especiais. Mas antes disso, hoje é dia do quê, gente? Dia dos namorados, de relacionamento, casal. Quantas pessoas podem estar aqui hoje assistindo e sair do nosso programa com uma outra energia que a gente vai conversar sobre esse assunto. E a noite é muito especial também porque além do Dia dos Namorados, a gente está comemorando 3 anos do programa Saúde e Movimento aqui na TV Galega. E uma das convidadas então é a Mayara Giannini, que foi quem começou, né, toda essa história, trazer muito conhecimento para vocês na TV toda semana, profissionais diferentes ajudando no nosso dia a dia, como evoluir e como melhorar. Mayara, e aí, me conta, o que nós vamos conversar hoje, como que é estar aqui, saber que o teu programa que você começou está completando 3 anos e num dia tão especial, romântico, né? Pois é, né? Esse clima super amoroso, super gostoso, uma vibe positiva, cheia de amor. Eu fico muito grata de estar aqui novamente na TV Galega, de estar como convidada no programa Saúde e Movimento, de saber, né, que você que está ocupando esse lugar, como a gente conversou na nossa troca aí, né, onde eu acabei vindo como convidada, contando um pouquinho da minha história. Mas hoje, além da comemoração do Dia dos Namorados, né, temos essa comemoração de 3 anos do programa. Então eu quero compartilhar um pouquinho da história e do programa até hoje, até o atual momento, e também compartilhar um pouquinho sobre a minha área clínica como psicóloga, como doula, falar um pouquinho sobre terapia de casal e de que forma que a gente pode promover aí mais saúde para dentro dos relacionamentos. Ótimo! Mayara, agora atuando como psicóloga, já estava antes também, mas com uma carreira mais plena, enfim, vai trazer muitas dicas, ideias, fazer a gente pensar, porque todo mundo está se relacionando de alguma forma, né? Se você não está com o seu namorado ou com a sua namorada hoje, essa noite, mas pode aí investir nos próximos dias, ou o maridão, ou porque relacionamento se comemora, não precisa ser namorado, a gente namora, né? Anos da nossa vida. Estou aqui também hoje com Claudemiro, oi. Treinador e palestrante. Vamos conversar sobre o que tudo hoje à noite. Me conta um pouco de você também. Bom, de primeiro eu quero agradecer esse convite de estar aqui, né? Talvez era um desejo bem maduro já, né? Mas acredito que a gente consegue contribuir com tudo aquilo que a gente convive hoje dentro dos nossos eventos, né? Então, hoje nós temos com o Instituto Invictus, vários trabalhos e aí dentro dessa realidade a gente percebe muito essa questão dos relacionamentos e o quão importante é as pessoas estarem fortalecidas emocionalmente, o quanto importante é as pessoas estarem fortalecidas em todas as áreas que seria as atuações do ser humano, né? Porque não é porque às vezes você casou e que cada um tem a sua parte. Hoje, cada vez mais, a gente percebe que um casamento é a união de 2 pessoas, mas que se tornam uma. É um casal, é uma família. E quando você entende essa realidade, os papéis que você vai executar ali são papéis bem definidos. E quando essa compreensão vem de mútuo, né, das 2 partes, o conceito e o resultado acaba sendo fantástico. Olha, Mayara, vamos falar um pouquinho, então. O que você considera hoje, acompanhando... Você faz terapia de casais? Sim, terapia para casais e atendo mulheres individualmente. Aí os homens eu não faço atendimento individual, a não ser que eu esteja acompanhando eles já na terapia de casal. E o que você hoje, atendendo as pessoas, verificando as demandas, as dificuldades, também atende pessoas que estão felizes no relacionamento, considera um relacionamento saudável, duradouro? Como é que é ter um relacionamento saudável? O que é isso pra você? Sim, pois é, Joana. Acho que primeiro a gente tem que pensar que todos nós somos seres relacionais, né? E que a gente precisa primeiro entender como é que funciona o nosso padrão, o nosso funcionamento mesmo de relação. Então, como que eu vou entender um relacionamento saudável se nem mesmo eu, às vezes, tenho o autoconhecimento do que é ser ou estar saudável? A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fala que o conceito de saúde é isso, é o bem-estar psicofísico e social
social. Então eu preciso não somente, né, estar bem fisicamente, me sentir bem, né, me sentir saudável, não é somente a ausência de doença. Quando eu consigo entender isso, entender meu processo de autoconhecimento, eu vou conseguir perceber se a minha relação está saudável ou disfuncional. Né? Então, essa é a primeira parte. E hoje, atendendo vários casais, percebo que as pessoas elas acabam muito cobrando do parceiro algo para complementar ali na relação ou para que exista na relação sem mesmo elas se darem conta. Então, assim, primeiro eu preciso estar saudável para depois, né, eu oferecer aquilo que eu tenho para a minha relação e, consequentemente, o outro também oferecer aquilo que está dentro das possibilidades dele. E aí haver uma troca, né? Então, o conceito de uma relação saudável se dá ao ponto que os parceiros, eles estão felizes, né? Estão contentes com o relacionamento, mas não significa, como eu falei que, né, saúde não é ausência de doença, uma relação saudável não significa ausência de discussões, de brigas, de desentendimentos. Muito pelo contrário, como somos seres relacionais, me relacionando com o outro é que eu consigo perceber, né, aquilo que eu posso modificar, melhorar, inclusive também as minhas partes boas, os meus talentos, quem não gosta, né, ainda mais nessa data de um elogio, de um carinho, de ser valorizado. Então, acho que para que a gente entenda mesmo o que é um relacionamento saudável, é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confiante, onde existe essa troca mútua e aonde também vai existir as brigas, as discussões, mas que isso não vai causar um disfuncionamento nessa relação, onde eu não vou, né, ter um sofrimento psíquico ou físico, aonde isso não vai, então, me prejudicar, não somente na relação, mas nas outras relações que eu tenho. Ah, olha só. Fantástico isso. Posso chamar de Miro, né? Pode. Eu já te conheço uma quantidade de anos que tem intimidade. Sim. E é muito conhecido por Miro, né? Miro Sim. do Invictus. Miro, essa história de que os opostos se atraem, que é interessante você estar com uma pessoa que é diferente de você para complementar, é fácil conviver com o oposto? É mais fácil você conviver com uma pessoa parecida com você? O que você acha disso? Eu vou dizer que eu acho que é impossível você se relacionar com alguém que é muito parecido com você. Porque, partindo já do princípio de que as pessoas, elas estão conectadas com o universo, né? Quando eu falo universo, é todo o que está acontecendo. Então, se você parar para perceber que uma pessoa vai estar conectada mais através da visão, outra mais através da audição, outra mais através da sinestesia, vai haver uma cobrança. E eu costumo dizer assim dentro dos nossos eventos que no momento da conquista você usa todos os recursos. No momento de você conquistar, você está pleno e está usando todas as estratégias possíveis para te conquistar. E depois que você conquistou, você que é mais visual ou você que é mais auditiva, eu que sou mais sinestésico, só por exemplo aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou ficar mais dentro da minha representação e vou estar exigindo de você justamente aquela compensação que me faz me sentir bem. E aí aqui já começa a perceber o seguinte, eu não preciso mais conquistar, porque eu já conquistei. Então eu vou para dentro daquele universo meu, que me conecta ao meu mundo, à minha realidade, e muitas vezes dali que vem os conflitos. Por quê? Uma pessoa que é mais sinestésica, ela quer ouvir mais eu te amo. Uma pessoa que é mais auditiva, ela não tem necessidade, ela já entendeu que ela já tem a pessoa, ela já conquistou, ela não precisa mais conquistar. E uma pessoa que é visual, ela quer receber bastante incentivos visuais. Então, eu vejo que esse universo, eu não vou sair por aí fazendo um teste de sistema representacional para entender se você é visual, para ver se o meu relacionamento vai dar certo. Então, a possibilidade de eu me relacionar com uma pessoa totalmente diferente de mim é muito maior. Mas quando você compreende através de... eu vejo que é o seguinte, quando você procura o autoconhecimento, quando você procura se conhecer, quando você tem os recursos, você começa a desenvolver uma habilidade de compreender o teu semelhante. Eu vou dizer por mim que o meu relacionamento é bem como a Mayara falou. Nós temos discussões todos os dias, eu e minha esposa, mas é todo dia. Só que são discussões que a gente hoje resolve e se torna até divertido. Por fim, a gente chega num momento de uma conclusão, porque nós nos entendemos, sabemos como que cada um pensa e age, e desenvolvemos hoje uma forma saudável para o nosso relacionamento.
comentou muito que quando não tem discussões e quando não tem um feedback da relação ou não tá te chamando a atenção, tem que ficar desconfiado porque a pessoa pode estar Exatamente. desistindo, né? Aqui vem uma questão que até daria para completar com o que a Mayara falou, que seria a reciprocidade afetiva, né? Porque quando o homem, por exemplo, vamos pensar como um animal. O homem, ele vai para caçar. E a mulher ela precisa do quê? De atenção. Então, se eu der atenção para você, é possível que se você se atrair por mim, eu vou receber de você o quê? Uma atenção. Certo? Você vai contribuir comigo através do seu interesse com afeto. A mulher, ela vai trazer afeto para a relação. E se eu der mais atenção para você, o que vai acontecer com você? Você vai me trazer mais afeto. E assim sucessivamente. Consequentemente, as coisas vão se complementando. Agora, quando o homem traz o afeto e a mulher traz um monte assim, né? Ele traz atenção e a mulher traz um monte de afeto, o que acontece? Eu não preciso mais caçar, porque eu já tenho. Ela entregou por ele, ela já por entrega ela. mais. Então eu vejo que a conquista de todos os dias, ela vai passar por essa questão que a Mayara falou, que justamente é importante entender que não é aquela briga agressiva que a pessoa vai lá e vai te humilhar, ou vai te humilhar na frente das pessoas, ou coisa parecida, né? Mas é aquele entendimento de casal que é extremamente importante. Então, as partes iguais, eu acredito que pode ocorrer, sim. Sim, é que na verdade existe uma diferença entre uma briga e uma discussão, Isso. né? Os conflitos, eles sempre vão existir, até porque nós temos conflitos internos. Sim. Nós, em determinado momento da vida, ou em vários momentos da vida, passamos por algumas crises, inclusive existenciais. Bem, isso Quem mesmo. eu sou, para onde eu tô indo, o que eu quero fazer, o que eu gosto. E aí, como eu quero esperar encontrar alguém e ficar com essa pessoa durante anos e esperar que a pessoa se comporte da mesma maneira. Sim. Se ela pode ter também os conflitos dela e também ir mudando, se transformando, principalmente imersa num processo de autoconhecimento. E agora eu vou aproveitar e vou devolver uma pergunta para vocês, para saber o que vocês pensam. Inclusive, acabei de participar de uma masterclass agora no sábado lá na Valent, que é a clínica de psicologia que eu atendo aqui em Blumenau, e o tema era sobre crise, né, nas relações. E uma das perguntas foi: vocês acham que a maior separação acontece nos casais que brigam mais ou que brigam menos? Quem se separa mais? O termo briga, ele entra como discussões? Briga. Quem se separa mais? Quem briga ou quem não fica assim, cada um no seu cantinho, vai vivendo a vida, né? Deixa abaixo. O que vocês acham que acontece? Qual é a maior índice? Eu vou aproveitar para responder o meu pensamento, né? Eu acho que o silêncio é preocupante. Não me deixe em silêncio. Porque a gente pensa, analisa, cria muito do que pode ser. Né? O que aconteceu? Pressupostos. Isso. E aí você pode criar coisas muito maiores, muito piores. E eu acredito, e inclusive vou devolver a pergunta para vocês daqui a pouquinho sobre, eu acredito que a comunicação é o sucesso do relacionamento. Entende? Então, se tem brigas e discussões, tem divergências, mas tem posicionamento, tem as pazes. Isso faz muito parte do relacionamento também. Então, eu acredito que a comunicação, na minha opinião, é a maior e a melhor parte de um relacionamento para ele se tornar saudável e duradouro. Você o que acha? Eu acredito que aquele que tem mais conflito, vamos pensar conflito, né? Brigas ou conflitos ou discussões, eu acho que esse acaba sendo o mais duradouro. O que se concluiu? Então, nós estávamos debatendo, porque saiu um estudo falando que, na verdade, depende. Né? Porque, na verdade, um casal que briga ou não briga, se tem ali uma crise instalada, se esse casal ele não está vivendo numa relação saudável, independente se você briga ou não, isso vai levar a um fracasso na relação, ou findar essa relação. Sim. A diferença é que nos casais que brigam, né, seja existe uma briga verbal ou uma briga realmente assim, né, mais agressiva, que seja, a média de separação é até 6 anos da relação. E um casal que não briga, que fica um pouco, né, mais quieto, não acaba manifestando, né, aí os seus desejos e as suas opiniões, a média de duração é de 12 anos. Então, ou seja, aumenta sim, significativamente, mas isso não quer dizer que não vá se separar.
Sim. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso que a Jo trouxe, que é a questão do diálogo e da comunicação. E acredito que entra muito na sua fala também, Miro. Vou pedir Sim, permissão para te bem chamar tranquilo. assim. Isso que você trouxe ali da questão de como a pessoa recebe, para mim soa muito como as linguagens do amor. Isso mesmo. Né? Então, esse processo de autoconhecimento que eu falo, fala de como eu entendo o mundo e não de como o mundo de fato é. Porque eu vou olhar para o mundo da forma que eu vejo o mundo. Sim. Entende? Você vai olhar da sua forma. E como eu tenho essas linguagens, né? As 5 linguagens. Então, entra tanto a parte ali, né? De presentes, algo que você queira receber. A parte de afirmações, né? Ou palavras positivas, validação. Serviço. A questão, né? De atos de serviço, onde você faz algo em prol do outro. Essa ou eu em- valorizo. Essa né? é a minha. Você se sente amado porque o outro faz algo Sim. pra você. A questão do tempo de qualidade, né? Hoje que o tempo é algo tão escasso, então tira um tempo reservado pra você. E também a gente não pode esquecer do toque físico, né? Isso. A pessoa que gosta mais do toque, do abraço, de contato. Então nós temos as 5 linguagens, todo mundo. A diferença é que sempre vão ficar mais aparentes 2 principais. Então isso vai mudar ao longo da vida. E aí, se eu entendo as minhas linguagens, eu preciso entender a do outro. A do outro. Porque, como você falou, a outra pessoa, ela vai querer, a Jo falou ali, né, que ela gosta mais, né, de atos de serviço. Só que às vezes a outra pessoa gosta mais de palavra de afirmação. Geralmente eu faço pro outro aquilo que eu gosto mais. Exatamente. E aí, às vezes você pensa, poxa, mas eu faço tanto, eu me dou tanto, outra pessoa não me reconhece, não me valoriza. Mas você tá fazendo aquilo que você gosta ou aquilo que teu companheiro, a tua companheira gosta, né? Então, se a gente se conhece, volto lá no início, né? Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei pra onde eu tô indo. E aí eu entendo o meu parceiro, a minha parceira, porque daí a outra pessoa também se conhece, aí ela pode me comunicar. E deve, né, me Sim. comunicar e dizer o que ela quer. E aí a gente consegue ter uma relação saudável. Isso. O relacionamento, a saúde do relacionamento, né? No casamento, no noivado, no namoro, ele implica muito na saúde física e emocional da pessoa no seu dia a dia, no trabalho, na sua produção, na sua meta. O que você acha sobre isso? Eu acredito que sim, porque... Bom, vamos lá. Eu acredito que verdadeiramente nós somos um todo. A gente não é uma fase da nossa vida, né? Então, um exemplo para os casais jovens, né? Jovens que eu quero dizer o seguinte, quem está no início de um relacionamento, né? Vamos pensar lá na juventude, estão se relacionando, estão na conquista. O foco dessa pessoa é uma realidade. Nós temos um valor ali. E logo na sequência, conforme as coisas, o tempo vai passando, o foco muda. E por mudar os focos conforme a nossa idade vai evoluindo, nós não percebemos que nós somos um todo. Que você tem uma saúde física, que tu tens uma saúde familiar, que tu tens uma saúde social, econômica, financeira, que tu tens uma saúde espiritual. Você é um todo que ocorre todo momento. Você é aquele todo em todos os momentos. Mas o que é o comum e o natural na nossa sociedade? Nós vivemos fases. Então, nessa fase que o meu físico, talvez assim, naquele momento que eu estou naquele processo de conquista, que eu realmente estou buscando, eu me cuido. Eu cuido da minha estética, da minha aparência. E aqui vem de novo aquela questão, exemplo, quando eu estou no processo de conquista, eu vou usar todos os meus recursos, todas as minhas ferramentas, como a Mayara trouxe. Porque no momento que eu já conquistei, eu começo um exemplo, tirar aquela atenção e focar mais naquilo que é o mais interessante, ou o que é mais importante, ou o que eu acho que é mais importante, ou às vezes até o que a sociedade determina que é importante. E aí a gente vai vivendo as fases, a gente percebe que quando você não tem a inteligência emocional, ou quando você não busca uma ajuda de um terapeuta ou de um profissional que pode te auxiliar, e hoje eu vejo que através do meio de comunicação que nós possuímos hoje, e através de todos os recursos que nós possuímos, nós temos hoje acesso a muitas ferramentas que vão apoiar muito o desenvolvimento. Porque o conflito que está ocorrendo é porque partes não estão satisfeitas de alguma coisa, por alguma razão. E eu vejo que o casal, quando se for um casal que está se formando e ele tem um objetivo de conquista e se percebe como um todo, e não como uma fase da vida, ele vai olhar para todas as áreas da vida dele. E o nosso físico, eu vejo que é uma das partes mais importantes, porque o teu físico é toda a estrutura que carrega todo o resto, né? Então, se você hoje negligenciar,
eu vou falar por mim, tá? Eu, na fase jovem e até na escola lá, na época do ensino fundamental, eu não curtia muito educação física. E eu tive um reflexo disso na minha estrutura física mesmo. Eu desenvolvi uma perna um pouquinho mais curta que a outra e, consequentemente, houve um desgaste. E hoje eu pago o preço disso. E o mesmo ocorreu com outras áreas da minha vida. Num determinado momento da minha vida, da minha jornada, eu achava que trabalhar era importante. Então, eu dispensava 14 horas do meu dia para o meu trabalho. Mas e aí o que acontece? Eu já tinha um filho e quando eu percebi, ele já estava com 18 anos. E aí, um exemplo, não é só o filho, né? E como é que está o teu cônjuge nessa fase toda? A tua saúde familiar, romântica, né? Um exemplo, onde que está? Onde é que você deixou? Será que você percebe que você tem uma saúde romântica? Que seria aquilo que você vai fazer com a tua família, né? Saúde romântica. Gostei dessa saúde. Porque nova, né? Porque se você não tiver uma percepção de que, um exemplo, você vai ter que incentivar o relacionamento através de realmente são atitudes e comportamentos, ações, né? Que vão levar a isso. São pilares, né? Que a gente precisa estabelecer para construir nesse relacionamento. As nossas primeiras relações, elas vêm da nossa infância, as nossas referências, né? De relação de casal, dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, das pessoas que estão ali próximas a nós. Sim. Então, a gente primeiro tem eles como referência. E a partir daí, vai criando outras experiências ao longo da vida. Outras relações com amigos, com família. E aí, a relação amorosa. E aí, entra um pouquinho do que a gente estava conversando nos bastidores, né? De como que fica essa relação amorosa. A primeira frustração, o primeiro amor de escola, o primeiro coração partido, né? E aí, a partir disso, a gente vai criando, querendo ou não, atalhos nesse caminho, vai existindo, né, algumas pontes, vai existindo algumas mudanças, algumas montanhas. Em alguns momentos a gente quer parar no meio do caminho, não quer mais seguir. E aí veio também com essa tua fala, Miro, em relação à inteligência emocional. Para quem não sabe o que é inteligência emocional, nada mais é do que você conhecer as suas emoções e saber gerenciar elas. E hoje, infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas reprimem as emoções. Sim. Elas não querem se mostrar fracas ou vulneráveis, porque elas acham que isso é errado ou feio. E, na verdade, vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Demonstrar as suas emoções não faz de você uma pessoa emocionada, né? Um termo muito conhecido. E aí, se eu não me conheço, eu não consigo gerenciar as minhas emoções. Se eu não gerencio as minhas emoções, eu entro num relacionamento por impulsividade, com feridas abertas, projetando no outro aquilo que nem eu não faço por mim mesma, né? E aí é onde a gente tem muitos conflitos e discussões dentro das relações. E aí, claro, tudo isso entra em relação ao cuidado emocional e ao cuidado físico. Quando eu olho para uma pessoa, o que eu admiro nela, o que eu busco num parceiro, quais são os meus pilares, né, para construir uma casa que seria, né, essa casa do relacionamento, a minha família. Então, primeiro eu preciso olhar para mim para depois eu olhar para o outro. E aí a gente vem com essa nossa bagagem e vai trilhando o caminho, né? É isso. Você comentou antes das linguagens do amor, quem se interessou, tem um livro, né? As 5 linguagens do amor, eu recomendo muito essa leitura para você se entender, ver o que você valoriza, conhecer, como a Mayara trouxe, né? O seu parceiro, ver o que ele valoriza, porque às vezes você está comprando presentes, mas a tua esposa ou a tua namorada quer ouvir um eu te amo. Ou que é uma cartinha, ou, né, então tem às vezes tu estás entregando, eu faço tudo e a pessoa quer diferente. Então, recomendo essa leitura. E você também trouxe ali de quando a pessoa faz tudo para conquistar até o que ela não é. E sobre o corpo, né, sobre o físico, que você falou, não adianta nada disso se o nosso corpo, que é o que carrega tudo, não está bem. E eu vejo na nossa clínica, onde a gente trabalha com emagrecimento, muitos homens, vou dar um exemplo, quando eles estão na fase da conquista, eles querem emagrecer, cuidar do corpo, malhar, ficar bombado, forte, é o homem, né, animal ali, ou quando se divorciam. Quando perde. Muito quando perde. A mulher também, tá? Não vou, a gente tá lá no casamento, na zona de conforto, não tá se cuidando, e vai lá, cuida. E muitas vezes a pessoa vai lá, casa, encontra e abandona de novo, porque para ela não é natural, é um esforço para fazer a conquista, né? E é interessante trazer isso porque muitas pessoas, para esse movimento, busca
gosta e continua, né? Então, como a gente traz o programa É Saúde em Movimento, eu acho que é bem interessante. Às vezes a vida faz umas voltas para a gente enxergar e ver o quanto a gente está negligenciando, né? Ter problemas no corpo, números, né? Quantas pessoas estão aí com colesterol, diabetes, aumento de peso, porque está naquela rotina do dia a dia e não consegue sair disso. Sim, né? E Jo, aproveitando a tua fala, eu gostaria de trazer aqui 2 pontos que eu acho, assim, muito importante a gente falar, né? O primeiro, que é esse que você traz, né, em relação ao corpo físico, ao autocuidado, como é importante a gente ter o apoio do nosso companheiro quando a gente tá passando por um processo de mudança, sabe? Porque às vezes a pessoa ali, ela não tá feliz consigo e ela quer mudar, mas também não sente esse apoio do parceiro, né? Ou muito pelo contrário, ela sente muito julgamento, né, humilhação, ou acaba falando, não, eu não acredito em você, você não vai conseguir fazer talvez, né, essa reeducação alimentar ou essa mudança por muito tempo, porque, né, já convivemos há muito tempo. Então, é muito importante, qualquer processo de mudança que o teu companheiro passa, você estar ali apoiando, né? Seja uma mudança física, seja uma mudança psicológica, profissional, de amizades. Então, isso vai refletir, sim, numa relação saudável. Ali a gente consegue perceber o quanto que o parceiro ali está, né, apoiando ou não. E quando a gente percebe, né, essa mudança física, algo que é muito legal de falar, não que seja bonito, mas muito importante, é a relação abusiva que a gente vê nos relacionamentos. Quando um casal se separa e você vê que tinha ali, né, uma relação tóxica e abusiva, a gente percebe que aquela mulher ou aquele homem volta a brilhar. Você vê que a pessoa que ela tá numa relação abusiva, ela vai perdendo brilho, ela vai ficando feia, e eu não digo só da aparência física, ela vai ficando mal-humorada, ela vai ficando para baixo, baixa autoestima, né, ganho de peso, deixa de fazer os hobbies, os hábitos saudáveis, e aí ela vai realmente, assim, né, escurecendo. E quando às vezes rompe, né, aquele padrão, aquela relação, aquilo que estava sendo tóxico, a pessoa volta a viver. Então isso é muito interessante de também perceber nas relações. A gente percebe quando tem uma disfuncionalidade, olhando também para esse brilho que tem ou não na relação. Olha, agora nós vamos para o intervalo. Quero agradecer os nossos patrocinadores, os do Camóveis, The Doctor e a Ana, que está me vestindo hoje ali na Corte Ehring. E nós vamos voltar, eu quero entender um pouquinho do trabalho do Miro para ajudar os casais que estão com dificuldades ou até a nem ter dificuldades, o que a Mayara também está desempenhando com os casais e mais informações para vocês. Estou esperando vocês aqui uns minutinhos.